Então você pode visualizar aí no nosso painel o texto bíblico que nós usaremos como base nesta noite. Estamos dando sequência no capítulo 5 de Mateus. Eu preciso muito da sua atenção nesse momento, porque a palavra de Deus, irmãos, o inimigo cria diversas situações para distrair você, para impedir você de conhecer as Escrituras. O Senhor disse através do profeta Oséias: o meu povo perece. E nós estamos tratando de um dos sermões mais importantes que o Senhor liberou, o sermão das bem-aventuranças, ou a pregação das bem-aventuranças. É muito importante. E hoje Mateus 5,7 diz assim: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A gente vive num tempo onde a misericórdia está desaparecendo. As pessoas não estão tendo mais misericórdia, não. A gente vê que a misericórdia está sumindo dentro da igreja, na cidade, mas é assustador que a misericórdia está desaparecendo também dentro dos lares, dentro do casamento. A misericórdia, ela precisa estar na nossa vida, e diante disso, o que acontece muito é que às vezes a pessoa que precisa exercer a misericórdia, ela quer exercer a justiça. Eu sou justiceira, eu sou justiceiro, e eu preciso fazer. O que está acontecendo hoje? Retaliação. Não é nem o diabo que está retaliando mais, são as pessoas sem misericórdia. Entendeu? Ah, mas é o diabo. Nem tudo é o diabo, como eu já disse aqui. Tem coisa que é só o nosso coração maligno e corrupto, que claro, o inimigo se aproveita desse terreno que é o teu coração, e ele cria situações ali. Que fique bem claro isso que eu vou falar para você, presta atenção. O diabo não sabe o que você pensa, mas ele tem poder de lançar na sua mente o que ele quer que você pense. E como que ele sabe que está dando certo? Que a sua boca está falando. Então todas as vezes que você está mandingando, né, um termo espírita usado por aí, mandingando, quando não é mendigando, tá? É mandinga, fazendo uma mandinga, né? Você está fazendo aí uma maldiçãozinha básica, você está atacando alguém, fofocando a respeito de alguém, detonando alguém, envenenando. Eu quero envenenar o Jandir, então eu começo a falar para o Jandir mal do Eliezer. O Jandir vê o Eliezer, o Jandir está envenenado contra o Eliezer. Quem que envenenou o Jandir? Envenenei o Jandir contra o Eliezer. Aí o Jandir envenenado envenena o Clarival contra o Eliezer. Daqui a pouco o Eliezer não sabe o que está acontecendo, e tem uns par de caras envenenados contra ele. Entendeu? O diabo, ele trabalha, irmãos, sorrateiramente criando situações. Então tome muito cuidado para você não ser aquele que retalia, entende isso? Hoje a gente precisa entender que nós não somos juízes de ninguém. Nós não somos juízes. Inclusive é um perigo ser juiz, viu? Porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. A gente tem que julgar as obras das pessoas, não as pessoas. A gente tem que julgar a palavra de Deus. Eu preciso saber se a palavra de Deus é bíblica, ou é uma heresia o que esse pastor está falando. E é claro que você precisa ver também, o pastor que está pregando a palavra, ele tem uma vida coerente com aquilo que ele está ensinando? Olha para o casamento dele, entendeu? Embora o diabo é astuto, tem arrebentado por muitas famílias, e tem pastor que infelizmente caiu na cilada do inimigo, o casamento acabou, às vezes por conta de uma esposa que não foi sensível ao Espírito Santo, mas cedeu ao ataque maligno, e com isso o casamento acabou. E às vezes o pastor, eu falo que quando o pastor é de Deus, ele trabalha muito para reconquistar o seu casamento. Mas tem pastor que não, né, irmãos? Eles vão no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, e não estão nem aí com o temor de Deus. Eu entendo, irmãos, que hoje a gente precisa ter a misericórdia praticada, e a gente precisa praticar nos relacionamentos. Porque o que está acontecendo hoje? Os cônjuges, ou seja, os maridos e mulheres, estão se transformando em acusadores um do outro. Eu falo isso com base na minha experiência de aconselhamento conjugal. Eu lido com homens que são inocentes, mas são acusadores, porque a mulher sempre está errada e eles estão sempre certo. E o contrário também, a mulher está sempre certa e o marido sempre errado, e ela é a santa ungida com pó de anjo, né?
E o inimigo está trabalhando e fazendo as coisas acontecer dentro daquela casa, e ninguém se rende ao Espírito Santo, porque cada um quer ter razão. Tem alguns homens que inclusive eles preferem ter paz do que ter razão, então já pararam de querer ter razão. Isso é ruim para a mulher, viu? A mulher vai pagar a conta lá na frente. Se o teu marido não reclama de nada, você falou, ele... Sim, meu amor, esse cara resolveu ter paz em vez de ter razão. Vai dar ruim para você, mulher, que faz um negócio desse. Vai dar ruim para você pode ter certeza. E a mesma coisa o homem, que a mulher também, ela obedece cegamente. Sim, ela morre de medo dele abandonar ela, porque qualquer coisinha que ele é contrariado, ele fala, vou embora. E essa mulher, ela fica refém daquela situação. Vai dar ruim para esse cara também, dentro da igreja. Hoje eu encontrei um rapaz, eu acredito que eles vão vir em breve fazer uma visita. Eu ajudei ele, a mãe dele e a tia dele a fugir da cidade de Dourados, porque o diácono da igreja deles, ele batia na tia dele, e no último momento, foi quando eu interferi, ele arrancou ela, pegou o cabelo dela e arrancou o couro cabeludo. Já pensou você puxar o cabelo de uma mulher, arrastar uma mulher, arrancar o couro cabeludo? Crentes de uma igreja. Aí o pastor e a pastora da igreja falou para a irmã que teve o couro cabeludo arrancado, que era para ela orar, que Deus ia fazer a obra. Ainda bem que não foi nessa igreja, que eu mando, além de mandar prender, eu mando dar uma surra no cara que arrancar o cabelo de uma mulher, né? O Cid me ajuda, inclusive. Eu não dou a surra não, eu só mando dar, né? A gente tem que entender, irmãos, que a hora que chega diabo, a gente expulsa em nome de Jesus. Mas a safadeza e a covardia, irmão, vai pagar na mesma moeda. Eu não estou nessa do cara, não. Tenha paciência, minha irmã, que Deus vai mudar seu marido. Enquanto isso, a mulher aparece com o olho roxo, dente quebrado, cabelo descolado. Vocês concordam com isso, mulherada? O pastor de vocês pode continuar assim? Posso continuar assim, irmã? Mas pastor, né? A religiosidade, cuidado. Mas graças a Deus aqui nós não tem isso não. Amém, gente? Inclusive depois eu vou ter que tirar isso daqui, porque diz que dá polícia se eu falar um negócio desse aqui. Vou ter que tirar essa parte aqui de mandar dar um cacete. Onde eu quero chegar, queridos? Que hoje, infelizmente, as pessoas que não exercem misericórdia, eles estão se tornando pessoas que estão atacando irmãos na rede social, estão atacando a sociedade, porque virou um tribunal a coisa ficou difícil, não tem misericórdia, nem na igreja e nem no mundo. No mundo, se alguém falar que fulano fez algo errado, como eu vi recentemente, o cara foi acusado de abusar de uma criança, ele não tinha feito nada, mas ele foi acusado, ninguém esperou para ouvi-lo, mataram o cara na pancada. E existem os que fazem isso, e a justiça vem dos homens, a justiça com as próprias mãos. Sem entrar nesse mérito, eu quero trabalhar, por que Jesus está dizendo aqui, bem-aventurados são os misericordiosos? Porque infelizmente o coração do ser humano está virando um campo de guerra, eu preciso exercer misericórdia. Um exemplo que eu quero dar para você nessa noite, por exemplo, basta um erro, o pastor acerta 1000 vezes, o pastor errar uma vez, ele é apedrejado, né? Pela misericórdia de Deus eu estou aqui, já senti algumas pedradas, mas eu estou seguindo em frente. E você sabe que muitas vezes alguém lhe apedrejou e você está seguindo em frente. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Porque às vezes uma palavra mal colocada, logo surge ali uma multidão prontinha para crucificar a pessoa, sem ouvir, sem compreender, sem querer restaurar. Eu diria que nós vivemos a era dos justiceiros impiedosos, e o que me assusta, amados, é que esses justiceiros estão dentro das igrejas evangélicas, boa parte deles, infelizmente. Mas a gente precisa entender, nós não podemos esquecer que sem misericórdia não tem cura, não tem restauração. Sem misericórdia o que tem é destruição. Você podia dizer agora misericórdia, Senhor. É nesse cenário que a gente olha para a Bíblia Sagrada e a gente vê que as palavras de Jesus ecoam como uma revolução espiritual. Quando Jesus fala, felizes os misericordiosos,
Olha só, bem-aventurados, agora é felizes, é sinônimo. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, quando você tem misericórdia, você vai ser alvo da misericórdia. Isso é uma coisa muito boa, viu? Se eu fosse você, eu lembrava disso. Na hora que você quer esmagar seu marido, na hora que você quer esmagar aquele homem, aquela mulher, e você quer esmagar teu guri, teu neném, sei lá o que você quer fazer com alguém, nessa hora você lembra: meu Deus, se eu fizer isso, vai acontecer a mesma coisa comigo. Porque com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Com a mesma régua que você medir, você vai ser medido. Com o mesmo senso de justiça, você vai ser julgado também. Lembra de Davi? Quando ele ficou sabendo Natan contou para ele aquele caso lá, e contou toda a historinha, né, que era a história dele, mas ele não sabia que era para ele. E aí o que ele falou? Tem que morrer. Não foi isso? Lembra, Dani? Tem que morrer. Aí o Natan falou: então esse cara é você. Aí opa, aí ele já buscou misericórdia. Ele só alcançou misericórdia assim, por quê? Porque ele jogou a boca no pó. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Ele entendeu que ele fez uma coisa terrível e ele precisava da misericórdia de Deus. O que Jesus está mostrando aqui? Que o reino de Deus, meus irmãos, o reino que nós precisamos propagar, ele é oposto à lógica humana. O reino de Deus é um paradoxo com as coisas e o padrão do mundo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos renovar nossa mente. Romanos 12 e verso 2. 12 verso 2. Renovar nossa mente. Por quê? Porque o padrão do mundo está entrando. Entra hoje, o principal canal de acesso do mundano hoje é a rede social. É a rede social. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque no mundão velho aí o mundo está dizendo: defenda seus direitos, pague na mesma moeda. Inclusive esse é o versículo que mais o justiceiro gosta: olho por olho, dente por dente. Só que ele esquece que está lá no Êxodo, no tempo da lei, e que Jesus veio agora no Novo Testamento e falando: eu quero misericórdia, eu quero obediência. Entendeu? Então quando eu olho para a palavra, eu acredito que o Senhor está dizendo: ame como eu amei. Ame como eu amei, perdoe como eu perdoei. Você quer saber do negócio? Todo mundo que vai morar no céu, os que estão conscientes de que Jesus habita neles, eles têm um DNA. Todos vocês têm DNA, certo? Mas o que eu quero dizer, o DNA do céu é misericórdia. O DNA do céu é misericórdia. Você não pode esquecer isso. O que é isso, pastor? É o amor em ação. É o amor agindo, é a compaixão que desce, sai daquela linha da teoria e se torna uma atitude. Diga comigo: misericórdia não é um sentimento, misericórdia é uma atitude. Amor não é um sentimento. Aí eu sinto que eu amo. Eu falo para os maridos, né? O rapazinho novinho que vai casar, a mocinha novinha: você se ama, né? Eu falei: ama nada. Vocês não amam nada, vocês não sabem o que é amor. Vocês têm fogaréu um pelo outro. Amor ainda não. Amor é quando a mulher vira no Jason ali, a pá virada, o cara também, e eles decidem que eles vão ficar juntos, eles vão conversar, eles vão se humilhar e vão pedir perdão pro outro. Eu peço perdão, mulher, errei contigo. A mulher também do mesmo jeito: peço perdão, errei contigo. E aí essa é a vida. Faz 35 anos já que eu vivo pedindo perdão, viu, Dani? Faz 35 anos, está dando certo, viu, viu, Tainá? Está dando certo, eu vivo pedindo perdão. Daí eu peço, enquanto eu peço 52 perdão, a minha mulher pede 2, né? Vocês conhecem a Silmara, né? Mas é que dificilmente a minha mulher erra, é que eu erro mais. As mulheres não erram, irmão. Aleluia. As mulheres gostam, a fofa está lá atrás. É isso aí. Oh meu Deus, queridos, lá em Lamentações tem um texto que eu gosto muito, que é Lamentações 3:23. Põe para mim na tela. Olha por que você não é consumido. Olha por que você não foi fulminado hoje. Porque todos vocês aqui, ó, sem medo de errar, todo mundo aqui pecou hoje. Pecou na língua, pecou no pensamento, pecou na atitude. Aí ó, essa é a causa de você não ser consumido. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Você podia dar glória a Deus por isso. Você precisa entender
que quando Jesus fala bem-aventurados misericordiosos, porque eles serão satisfeitos, serão saciados, eles serão tocados, é porque a misericórdia é o idioma de homens e mulheres, de corações que já foram alcançados pela misericórdia. Quem foi alcançado pela misericórdia, exerce misericórdia. De novo você poderia dizer amém. Se Deus, que é misericordioso, Ele nos trata com misericórdia, conforme o texto acabou de mostrar, toda manhã Ele renova, nós também precisamos manifestar misericórdia. Nós temos que manifestar misericórdia. A igreja que perdeu a misericórdia, ela perdeu o coração de Jesus. A igreja, às vezes nós temos que lidar com uma situação que o cara merecia, né? Realmente aquela mulher merecia, alguém que criou uma situação terrível, a misericórdia. Tem alguns homens que fazem parte da minha vida, nesse momento inclusive está dando uma pausa sobre isso, até estou estranhando, mas alguns homens fizeram parte da minha vida, eles entram e saem, entram e saem, entram e saem, entram e saem, 59 mil vezes, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Nesse momento eu não estou tratando com nenhum, nesse momento, mas todas as vezes que eu estava lidando com eles, alguém vinha: o senhor ainda tem dessa porcaria aí? O senhor não desiste, né, pastor? Pastor, larga a mão disso. Irmãos, eu escutei várias vezes. Para todas as pessoas que quando me vê lidando com alguém que na tua opinião não vale um centavo, lembra que eu estou exercendo misericórdia, para você tentar me entender. Você está vendo um pastor lidando com uma pessoa que você viu aquela pessoa inclusive me detonar, para você inclusive. Eu não fico triste com a pessoa, não. Eu fico triste com você que ficou ouvindo e não mandou ela embora da sua vida. Você que fez parte da rodinha ali, né, do Satanás, do escarnecedor ali, aquela pessoa, eu amo mais ela do que você, que aceita, que diz que me ama, entendeu? Que dá beijinho no meu rosto e aceita essa miséria. Quem está me entendendo, irmãos? Eu fico mais, aquele merece misericórdia, porque misericórdia não se merece, amém, pessoal? Você está entendendo o que eu estou tentando mostrar? O Judas fingiu, ele beijou Jesus. Eu tenho que me preocupar com Judas, não com Pedro. O Pedro vai arrepender, ele tem arrependimento, a ficha dele cai, ele entende. Então, quando você me vê tratando com alguém que na sua opinião não vale nada, você só lembra assim, ó, olha lá o pastor exercendo misericórdia. Amém? O que significa misericórdia de acordo com a Bíblia, irmãos? De acordo com o original bíblico, misericórdia significa compaixão ativa que se manifesta através da obra. Não é através do sentimento, não é através da palavra, é através da obra. Nós precisamos entender que essa compaixão não é sentir pena. Compaixão é sentir com amor. Compaixão é agir com amor. Compaixão. Presta atenção no que eu vou falar agora. Pega essa aqui, ó. Ninguém consegue ter compaixão das pessoas se não tiver paixão por Jesus. Você vai ter compaixão de quem você gosta, mas ter compaixão de quem a gente gosta é muito fácil. Ter compaixão de quem a gente ama é fácil. Sim ou não? Eu quero ver ter compaixão é daqueles que a gente olha para ele assim, bem feito. Hã? Bem feito o que aconteceu. Quem já disse isso alguma vez na vida? Levanta só o dedinho do pé. Olha o Flávio, ó, tá igual eu. Nós dois, né, Flávio? Eu já falei bem feito também, Flávio. Especialmente quando a gente vê aqueles vídeos, né, do bandido se dando mal, né? Eu falo, bem feito, miséria, né? Eu falo, Senhor, tem misericórdia. Enche o meu coração de misericórdia. Senhor, me ajuda a ter misericórdia. Embora eu entendo também que a Bíblia fala, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Então entenda que misericórdia é um comportamento, não é sentir pena das pessoas, é agir com amor. Se você ler Tiago, Guilherme 2, verso 13, Tiago 2, verso 13, diz assim, ó, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não fez misericórdia. Se eu fosse você, eu nunca mais esqueci esse texto aí, ó. O juízo será sem misericórdia para aquele que não fez misericórdia. E aí, você é ferro e fogo? Ferro e fogo com o seu marido?
Ferro e fogo com a sua esposa? Ferro e fogo com seus filhos? Ferro e fogo com quem errou com você? Errou comigo, está lascado. Sou crente, mas não sou bobo não. Irmão, você não faz ideia que você está levantando provas contra a sua vida, que vai trazer condenação para você. A Bíblia te contraria. Eu sempre digo aqui, vocês já ouviram várias vezes, o diabo te favorece. Isso mesmo, você tem razão. Mas a palavra de Deus, ela vai te contrariar. A palavra de Deus vai lhe contrariar. Você está lá com raiva, saindo veneninho do canto da boca, e o Espírito Santo vai falar assim, ó: perdoa, perdoa. Agora eu vou falar um negócio aqui, viu? Não se aproveite do perdão para continuar na coisa errada, tá? Porque daí eu penso que Deus mata. Quem abusa do perdão é morto pela justiça. Exemplo: eu erro, peço perdão, eu erro, peço perdão, eu erro, peço perdão, e a pessoa que eu errei me perdoa 440 vezes, 70 vezes 7, ela me perdoa. Irmão, você pode ter certeza de uma coisa: Deus está de olho em mim, porque eu sou descarado. Eu peço perdão e vou lá e faço de novo, peço perdão, vou lá e faço de novo, peço perdão, vou lá e faço de novo, peço perdão. Por isso que algumas pessoas falam: perdoar para quê? Fica tudo a mesma coisa. Você precisa perdoar, não é porque o outro merece ou não merece. Olha para mim, você tem que perdoar, não é porque o outro merece ou não merece. Você precisa perdoar para sarar o teu coração. Você precisa perdoar para que você não morra envenenado. Você precisa perdoar, não é porque a pessoa merece ou não merece, não é isso. Você vai adoecer se você não perdoar. E perdoar é exercer misericórdia. Perdoar significa: eu tenho misericórdia, eu não vou carregar essa coisa quente, eu vou exercer misericórdia. O texto deixa bem claro, irmãos: porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não fez misericórdia. Deixa eu falar um negócio para vocês todos, presta atenção. A misericórdia não é fraqueza, a misericórdia é um comportamento de sabedoria. E essa misericórdia, esse comportamento vence esse ciclo de vingança que vem na gente, a nossa natureza pecaminosa. Por isso que o inimigo consegue encontrar facilidades para nos levar para esse caminho de vingança, de justiça própria. Quem está me entendendo, irmãos? Existe um princípio espiritual que vou chamar aqui, eu gostaria que você entendesse: o princípio espiritual da reciprocidade. Diga forte comigo: reciprocidade. É isso que Jesus está dizendo aqui, ó: os misericordiosos alcançarão misericórdia. Isso é reciprocidade, filho. Se você tem misericórdia, independente da pessoa merecer, porque misericórdia justamente é para quem não merece. Misericórdia para quem não merece. Igual a mãe que pede misericórdia ao governador pelo filho que assassinou, e o governador fala: ele não merece. Ela fala: se merecesse não chamava misericórdia. Nós precisamos entender que Jesus está dizendo: os misericordiosos alcançarão misericórdia. Ou seja, o que você semeia, você vai colher. Quem planta compaixão vai colher perdão. Quem estende a graça vai receber a graça. Você podia dar glória a Deus nessa hora. Quem semeia a graça recebe graça, quem semeia misericórdia alcança misericórdia e recebe misericórdia. Por isso que Mateus capítulo 6 verso 14, põe para mim Mateus capítulo 6 verso 14 e 15: se perdoardes aos homens as suas ofensas. O mistério aí é essa palavrinha no começo: se. Coloca a NVT, por favor, Guilherme. Ali fala: por que se perdoados aos homens? Por quê? Porque junto é resposta, né, Cleiton? Porque separado é questionamento. Ali junto. Agora, veja bem a NVT: seu Pai Celestial, volta. O 13? É o 13? Ah não, volta para o 14, tá? Seu Pai Celestial os perdoará se. Ou seja, Deus só vai te perdoar se. Você não quer perdão de Deus?
Não precisa perdoar ninguém não. Vai nessa sua força, filisteu. Vai nessa sua força, midianita, inimigo. Entende? A gente precisa olhar. Se perdoarem aqueles que pecam contra vocês, pecou contra você, magoou você, te feriu, não é que a pessoa mereça, ela não merece, de fato ela não merece, mas é para você não morrer envenenada. Aleluia, glória a Deus. Entendo que o coração que perdoa abre portas do céu, não é para os outros, é para si mesmo. Diga bem forte comigo: quando eu perdoo, eu abro porta do céu para a minha vida. Você concorda com isso? Fala um glória a Deus. Então, mas aí que está o negócio. Quando eu estou na carne, eu não consigo perdoar. Por isso que eu preciso entender uma coisa. Quando Paulo escrevendo aos Gálatas, ele fala assim, ó: andem no Espírito, para que vocês não andem na vontade da carne. Gálatas 5:16, se eu não estiver enganado. Ande no Espírito. Por isso você precisa orar todo dia, porque quando você não ora todo dia, dá ruim para você, irmão. Você abre brecha ali para o inimigo dar uma cirandada contigo, ajoelhado, sentado, dirigindo, pedalando, andando pela rua. Vai orando, vai orando, vai orando, porque o teu espírito se conecta com o Espírito de Deus, não desconecta nunca. O pessoal hoje tem um fonezinho, né, que conecta com o celular está no bolso, fonezinho aqui, você pode atender o celular de boa. Você está dirigindo o carro, você só aperta um botãozinho, se atende, fala a ligação sem pegar no celular, está conectado. E orar o tempo todo é mais ou menos assim. Às vezes acontece isso, a gente sai aqui da igreja, a Silmara liga ou para um dos meus filhos, ou liga para a irmã dela, e aí ninguém está vendo ninguém, mas a gente vai conectado no carro e vai todo mundo falando. A gente vai falando, está todo mundo conectado, e vai até chegar em casa, aí desce do carro, e vai subindo pelo elevador, e vai falando. A gente está conectado, deita, a gente continua falando. Orar o tempo todo é deixar o telefone. Antigamente a gente pegava o telefone e deixava fora do gancho, lembra? E aí saía a voz ali, quem tinha esse esquema ainda tem, né? Está no Viva Voz, não é assim? E no Viva Voz você não está com a mão no telefone, mas você está conectado com Deus. Quem está me entendendo, irmãos? Então nós precisamos entender que o Senhor deixou muitos exemplos bíblicos sobre isso. Eu estou lendo novamente essa semana Gênesis, e hoje eu me emocionei, me quebrantei mais uma vez, e já li tantas vezes essa história, do momento, Cleide, que José reencontra seus irmãos. Irmão, a grandeza de José em perdoar, porque ele não estava na condição de escravo, agora ele estava na condição onde ele mandava tudo. Se ele falasse assim: põe todos os meus irmãos no tanco, porque eu quero dar 50 chibatadas no lombo de cada um deles, e esses miseráveis que me tiraram do meu pai, eu vou bater em cada um deles. Mas ele não fez isso não, né, Júnior? A Bíblia diz que ele chorou, ele abraçou os irmãos, ele beijou. E aquela megera que pôs ele na cadeia, que levantou aquela calúnia dele, ele nem assediou, ele nem olhava para aquela miséria, aquela rejeitada daquela mulher do Potifar, feia, por dentro e por fora. Não sei se ela era feia por fora, não sei. Mas uma mulherzinha à toa aquela, ela inventou aquela difamação no José, e o miserável do marido dela colocou José na cadeia. Agora José é o homem mais importante do Egito, ele poderia pegar o Potifar se ele quisesse. Traz aqui o homem que me botou na cadeia, e traz aqui aquela toa daquela meretriz que me acusou. Irmãos, eles iam se tremer todinho. Mas o que José fez? Nem menciona mais. Quando nasce o filho dele, tem um dos filhos, que eu não lembro qual agora, não sei se foi o primeiro, ele fala assim: o Senhor me fez esquecer. Entendeu? Agora se imagine, ele lá na cadeia, Júlia. Aquela mulher vai me pagar. O dia que eu sair daqui, eu vou pegar ela. Não, irmão, tem gente que fica maquinando um jeito de destruir a vida do outro, e isso vai matar você, não vai matar o outro. Ainda mais se você for cristão, vai chegar naquele dia, você vai entender que a porta do céu não foi Deus que fechou para você, foi você que fechou quando se recusou a liberar perdão. José fez o que ele escolheu, se curar em vez de se vingar. Você podia dar glória a Deus pela vida de José, né, irmãos? O José foi vendido, foi traído, foi esquecido, mas ele perdoou-lhes ele.
Perdoar é de Deus, irmãos. Não perdoar é diabólico. O José entendeu que a misericórdia é libertador. José entendeu que ele podia, ao liberar perdão para os irmãos, ele libertava ele mesmo. E a gente precisa entender que esses exemplos estão na Bíblia Sagrada justamente para que a gente entenda e coloque em prática. Escute o que eu vou te falar, irmãos. Entenda o que eu vou te dizer aqui, ó. A vingança vai satisfazer a nossa carne. A vingança é um prato que se come frio. Já viu essa conversa? O cinema faz filmes de vingança e lota. Bem feito, foi vingado, né? A vingança satisfaz a carne, mas a misericórdia alimenta o espírito. Vamos repetir para ficar bonito? A vingança satisfaz a carne, mas a misericórdia alimenta o espírito. Você concorda com isso? Não esquece disso não. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados são os misericordiosos, aleluia. Uma outra pessoa que exerceu misericórdia o tempo todo foi Davi, irmão. O mesmo Davi que cometeu vários erros, se tem uma coisa que ele fez, foi exercer misericórdia. Ele foi ungido rei, e o rei passou a querer matá-lo, por inveja, e o rei toda hora queria matar ele. Ele teve algumas oportunidades de matar esse rei, mas ele não matou. O tempo todo, na verdade, ele liberava misericórdia. Ele liberava misericórdia. Por isso que o trono de Davi foi estabelecido com paz. Quando chegou a hora, teve paz. Davi, por várias vezes, ele teve chance de eliminar com Saul, mas ele não fez isso. Agora, presta atenção nisso, olha só. Eu acredito, Dani, meu caro doutor Everton Inácio, eu acredito que Deus, ele vai firmar o trono, como ele firmou o trono de Davi. Eu creio que ele vai firmar o trono daqueles que têm mão limpa e coração misericordioso. Em outras palavras, ele vai estabelecer o seu casamento, a sua família, porque o misericordioso, ele, por onde ele passa, ele traz a misericórdia consigo, e as pessoas exercem misericórdia com os misericordiosos. Então, lembre-se disso quando você tiver sangue no olho, para você poder liberar a misericórdia do Senhor, em vez de palavras de vingança. E um outro exemplo que eu quero dar para você, aquele bom samaritano. O sacerdote olhou o cara lá todo lascado, não fez nada. O sacerdote. O levita olhou, seguiu em frente. Seguiu em frente. Aí vem um cara samaritano, que na minha opinião o samaritano, Mariana, representa Jesus. O bom samaritano, ele representa Jesus. A Bíblia diz em Lucas, põe lá para mim 10:33 de Lucas. O 10:33 conta esse momento, que o bom samaritano, a Bíblia diz, vendo-o, moveu-se de compaixão. Aí eu me lembro de Jesus, que a Bíblia diz que Jesus fala assim, que Jesus se movia de íntima compaixão. E é o texto. Então veio o samaritano, ao ver o homem, que teve compaixão dele. A minha versão aqui, ó, fala, moveu-se de compaixão e aproximando-se, curou as feridas. O sacerdote e o levita, infelizmente, passou de longe. Entende isso, Natiele? Passou de longe, mas o samaritano viu. Presta atenção nessa sequência que eu vou te dizer. Viu, fofa, parou, agiu e investiu. Quem exerce misericórdia, inevitavelmente vai tirar do bolso, viu? Agora presta atenção numa frase que eu vou falar, ela pode ser polêmica, logo vindo do pastor Géder. Mas irmãos, eu hoje, antes eu já ajudei. Eu chegava, eu via a necessidade, eu já chegava e ajudava. Seja meu ou seja dinheiro da igreja que eu administro, eu fazia. Hoje, quando eu encontro alguém lascado, luz cortada, faltando comida, eu quero saber por que ele está lascado. O que aconteceu para você chegar nessa situação? Em outras palavras, eu não vou ajudar um lascado sem antes saber por que ele está lascado, porque às vezes é só um carrapato. É só um carrapato. O máximo que esse sujeito vai ter de mim é uma marmitex para matar a fome do dia. Dá para entender?
Às vezes eu vou encontrar com alguém e eu sei que a pessoa é trabalhadora, e por A mais B, ela está lá com uma conta de 150, 200 reais de luz, uma conta de 90 reais de água, às vezes 300 contos, que então resolve o problema dessa pessoa para ela passar 30 dias, e eu vejo que ela é trabalhadora, ela não é um carrapato. Quem entende quando eu falo carrapato, irmão? Eu vou ajudar essa pessoa, e se você puder, ajuda também. Inclusive quando eu ou alguém da igreja, especialmente se for a Lu que cuida dessa parte para mim, gente, precisamos ajudar uma pessoa. Às vezes você pegar e falar assim: olha, o Jandir está precisando de ajuda. Tem gente que vai falar: o Jandir anda de carro, tem 2 carros, tem uma casa, o Jandir está precisando de ajuda. Você não faz ideia do que ele está passando. Então, vai em mim. Eu sei por que eu vou. Por isso que eu não vou falar que é para o Jandir. Eu não vou falar quem é, porque tem gente que não tem misericórdia. Para quem que é, pastor? Não é da sua conta, se fosse eu falava. É só alguém que eu sei que está precisando. Eu conheço essa pessoa, ela está necessitada. Eu sei de gente que a gente ajudou, irmãos. E se eu falasse o nome, capaz que eu vou dar alguma coisa. Eu te livrei do inferno quando eu não contei para você não saber. Essa é a verdade. Ou você acredita que a gente está aqui para ajudar realmente. Então assim, eu digo mais uma vez, eu não ajudo sem antes saber porque aquela pessoa está toda lascada daquele jeito. Deu para entender isso? Todo mundo entende isso? O que eu quero mostrar para você, irmãos? A misericórdia, a misericórdia, Duda, ela não pergunta quem é culpado. Na verdade, a misericórdia, ela se apresenta: como é que eu posso te ajudar? Eu preciso saber aquela situação. Eu lembro que uma vez um casal chegou para mim e a mulher destruiu o homem. Aí eu olhava para a cara dele de cabeça baixa, tudo que ela falava é verdade. É verdade. Irmão, ela destruiu aquele homem. Eu falei: rapaz, a primeira vez que eu vejo um homem que ele fala: não exagera, você está mentindo. Não, agora você está mentindo. Eu falo: e o cara falava: é verdade. Só que daí eu não consegui segurar, Cleiton. Quando chegou a vez dele: acabou, irmã? Acabei. Bicho do céu, você não presta mesmo, hein? Ele estava assim, ele fez assim para mim: mas não é que eu fui com a sua cara? Aí a mulher que olhou para mim, brava: não é que eu fui com a sua cara? Até hoje esse casal está junto, viu? Ajudei eles, isso tem mais de 20 anos. Entendeu? A mulher ficou brava porque eu fui com a cara do peão. Eu falei: eu vou te ajudar. Porque ela achava, ela estava que nem o João. Quem foi o que morreu na baleia lá, que foi orar na baleia? O Jonas, né? O Jonas ficou bravo porque Jesus vai salvar os ninivitas. Tem crente que é igual o Jonas. Deus resolve que vai salvar Nínive, o Jonas fica macho. Não, mas eu sabia, por isso que eu não queria vir. Tá aí, ó. O senhor fica a misericórdia desse povo. Tem crente que é desse jeito, irmão. Tem crente que tem aquela unção do irmão do filho pródigo. O filho pródigo volta para casa, o irmão fica bravo, porque estava tendo uma festa. Tudo que eu queria era um cabrito. O pastor José, ele prega a teologia do cabrito. Tem uns crentes que tem essa mentalidade do cabrito. Eu quero um cabrito, você nunca me deu. Ele fica bravo porque o irmão voltou. Quantos precisam ter mais misericórdia, irmão? Levanta a mão e diga: eu preciso exercer misericórdia. Lá em Lucas 23, verso 34, o Senhor fala algo, e Ele mostra aqui o rosto da misericórdia, fofa. Olha o texto. O que é que está escrito no texto? Lê o texto. Lucas 23, 34. Vamos ler junto. 1, 2, 3 e... Para quem que ele está falando isso? Ele está falando para quem estava atacando ele, crucificando ele. Você sabe um outro sujeito que repetiu isso? Estevão. Injustamente, Everton. Injustamente, Caricó. Estevão não tinha nenhum motivo ali que desse ao povo direito de apedrejar ele. E aí ele ora e fala: perdoa porque não sabe o que estão fazendo. Uma pessoa que merecia apedrejamento de acordo com a lei daquele tempo era a mulher que foi pega em adultério.
E Jesus exerceu misericórdia com ela, mas Jesus aplicou aqui a misericórdia em ação. O que ele fez? Ótimo, vamos fazer como a lei diz: quem não tem pecado. Então todo mundo que não tem misericórdia acha que não tem pecado. Todo mundo que não tem misericórdia está com a pedra na mão. Você me entende? Está com a pedra na mão. Solta as pedras. Solta as pedras. Solta as pedras. Quando Jesus fala isso, eu vejo que a cruz prova que a misericórdia, a cruz de Jesus prova que a misericórdia é mais forte do que o pecado. Porque ele foi para a cruz no lugar de pessoas que ele, sendo inocente, ele foi na cruz no meio do seu lugar. Já pensou? Quando eu digo aqui, todos vocês, inclusive eu no pacote, Marilda, merecemos o quinto dos infernos. Aí eu brinco, o quinto está cheio, vamos para o sétimo. Não, eu não quero ir para lá não. Então, misericórdia. Todos nós merecíamos o inferno. Aí Jesus se apresenta e fala, entende? Jesus se apresenta e resolve de vez essa situação. Agora, preste atenção para a gente partir para a conclusão, queridos. Somos uma igreja, século 21, ano 2025, o mundo está cada dia mais injusto, cada dia mais violento. As pessoas têm misericórdia de um animal, de um cachorro, de um gato, mas não tem misericórdia de uma criança com meses na barriga. Mata, aborto. Tem projeto de lei e tem milhões de pessoas que votam a favor disso. A igreja precisa entender que esse mundo ferido, a resposta para esse mundo é misericórdia. Embora o tempo está se esgotando, o tempo está acabando. Infelizmente, essa cultura que a gente vive, onde quem prega a verdade, quem prega a palavra de Deus, Claudinei, está sendo cancelado. Eu brinco aqui, né, dizendo uma verdade, porque antigamente, quando o pastor corrigia alguém, as pessoas mudavam de vida. Agora elas mudam de igreja. Ela tinha que levantar a mão para o céu. Fui corrigido pelo meu pastor, glória a Deus, eu tenho um pastor. Você está aqui, irmão, você está errado. Olha o que você está fazendo, irmã, você está errada. Muda de igreja e leva o problema para outra igreja. Vai ser, porque aqui dentro ela vira uma maldição. Irmão, presta atenção que eu vou falar, não é para ofender ninguém não. Quem não perdoa vive amaldiçoado, e quem vive amaldiçoado é o que? Uma maldição. Ele é uma maldição. Onde ele toca, ele envenena. A pessoa que não exerce misericórdia, com quem ele conversa, ele envenena. Porque o poder maligno age no não misericordioso. Consegue entender isso? O maligno consegue acessar o coração da pessoa que não é misericordiosa. E essas pessoas, não se assustem não, viu? Está dentro da igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando da base da graça, eu estou falando da igreja inteira. Só que o Senhor sabe fazer distinção. O Senhor conhece, ninguém usa de engano. Amém, pessoal? Ninguém usa de engano. Mas eu acredito que hoje, meus amados, Deus está chamando a igreja para reagir em misericórdia, para curar e não condenar. A igreja tem o papel de curar e não condenar. Por isso que Jesus, Mateus 9,13, Jesus em Mateus 9,13, Cíntia, ele fala assim, ó, misericórdia eu quero, e não sacrifício. Eu quero misericórdia. Estende a mão para quem não merece. Quer saber quando exercer misericórdia? Quando no seu pensamento vier assim, ó, não merece. Não merece. Esse pensamento eu tenho ele na minha cabeça há muitos anos. Um dia, vendo que o meu filho estava tocando instrumento, estava gostando de instrumento, guitarra, né? Aí eu comprei uma guitarrinha daquela bem chinfrinha, aquela de R$ 279,90, dividido em 10 pagamentos. Foi difícil para comprar aquela guitarra, uma vermelha, a primeira guitarra que eu comprei para ele. Aí ali naquela guitarra, ficou bom naquela guitarra,
E aí ele começou a sonhar com coisas melhores, né? Começou a sonhar com coisas melhores. Aí a gente estava lá em Ponta Porã, eu, ele e o Domício. Ele viu uma guitarra, uma Fender, né? O sonho de guitarrista é Fender, as Fender. E ele viu a Fender, uma guitarra de 279 para uma de 4 mil reais na época. É um absurdo. Capaz que eu vou comprar um negócio desse. Eu sei que ele chegou para mim, é só, pai. Que só, pia? Você nem sabe o que é só, né? Mas pai, e pai, tal. Aí dentro de mim assim começou a queimar. Você tá bravo? E eu tava bravo com ele. Tava boca dura. O Juan é argumentador, até hoje ele é argumentador, né? Boca dura. E dentro de mim não merece. Não merece. E deixei quieto. Mas daí a mulher que vende, a Tomasa, lá no Estúdio Center, a Tomasa, está lá até hoje. Tomasa veio com Miguel na minha cabeça. Pastor, o teu menino é uma bênção. Começou a falar do meu menino para mim, em paraguaio, né? Ela é paraguaia. Eu falei, então tá, vamos negociar esse negócio aí. Eu sei que ela fez uma negociação, irmão, que a guitarra caiu para 3.100 e pouco, quase 900 reais de diferença. E aí eu falei, eu posso parcelar, e o Calil é amigo meu até hoje. Eu sei que eu parcelei no cheque, irmão. Quem passa cheque no Paraguai? Eu, né? O Renan, meu amigo, sabe. Eu passo cheque, parcelo em 3 vezes no Paraguai. Pega lá, pega cheque meu, Paraguai. E eu sei que eu fiz um negócio. Aí eu falei, só que eu quero fazer uma surpresa para ele. Aí eu falei, filho, eu não comprei aquela, mas eu vou te dar uma guitarra. Não é a que você quer. Aí eu falei, vai lá pegar o que eu comprei lá. Não, eu não falei que era guitarra. Eu falei, vai lá pegar o que eu comprei. Aí o cara levantou a guitarra, fez aquele show. O Domício lembra até hoje e se emociona quando ele viu que era a guitarra que ele queria. E aí eu peguei ele, abracei e olhei no olho dele. Falei, filho, sabe por que você está ganhando essa guitarra? Você não merece, por causa disso. E citei as desavenças dele, né? Mas porque você é filho. Você é filho. E porque você é filho, seu pai te dá essa guitarra. E até hoje eu adoro essa postura com ele. E eu penso que Deus, ele faz isso. O filho voltou para a casa do pai. De acordo com o filho que estava na casa do pai, o filho que chegou não merecia, Mariana. Não merecia. Merecia? Na nossa ótica, merecia? Ele pegou toda a parte dele e foi embora. Vai merecer o quê, irmãos? Tem que ser trabalhador mesmo do pai. Vai trabalhar por salário agora, não vai mais. Mas o pai, o que o pai faz? Coloca no lugar de honra. Vocês entendem como é que Deus faz? Irmão, tem gente que fala para mim, pastor, por que Deus não acabou com Satanás lá no céu mesmo? Já acabava com aquele Satanás, já acabava com os anjos, acabava com tudo. Tem um pastor que ele explica que o Senhor foi acusado por Lúcifer, que ele levou a terça parte, irmão. Pensa quanto anjo. O discurso era um só: ele é injusto, ele é isso, ele é aquilo outro. Deus poderia matar ele, aí Deus só expulsa e deixa eles. Lá em cima todo mundo viu que Deus não era o que Lúcifer estava falando, que mata. A maior prova de Deus que ama a gente é a misericórdia. Por isso a gente está vivo, porque ele poderia acabar com tudo. A gente não merece, mas ele deixa você vivo para que você possa reconectar com ele. Amém, pessoal? Para que você tenha acesso a ele. Eu falo isso. Infelizmente a religiosidade, ela aponta o erro, ela sempre vai apedrejar, mas a misericórdia vai estender a mão. Coloca para mim Efésios capítulo 4, verso 32. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Em outras palavras, assim, no martimianês aqui, na versão martimiana, a misericórdia é o perfume de quem foi curado. Que perfume você está usando? É uma caatinga ou é o perfume de quem foi perdoado? Perfume de quem foi perdoado. Porque misericórdia, irmãos, ela é uma arma espiritual. Infelizmente muitos não entendem, Marcelo, não entendem que perdoar é guerrear espiritualmente. Perdoar, quando eu não perdoo, o que eu estou fazendo?
eu estou interrompendo a bênção de Deus na minha vida, eu estou sabotando a bênção de Deus na minha vida, porque eu acho que eu sou melhor que o outro, por isso que eu não perdoo. Agora, quando eu exerço a misericórdia, quando eu libero o perdão, o que eu faço? Eu rompo com aquele ciclo maligno, eu acabo com esse ciclo, eu desarmo o inimigo na minha vida. Eu costumo dizer para homens que vêm de bisavô em divórcio, o avô em divórcio, o pai e a mãe em divórcio, eu falo, em você, cessa essa maldição, cessa essa desgraça, porque você está se posicionando como homem de Deus e você como mulher de Deus. Então seus pais erraram, você não precisa errar, você pode cessar isso aí. A misericórdia do Senhor, como eu disse ainda há pouco, ela abre o céu para você. Por isso eu chamo você para ficar de pé. Os misericordiosos fiquem de pé. O que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje? Ele está deixando isso muito claro. Eu penso que Deus está levantando na base da graça. Agora é para você, presta atenção nisso. Eu penso que Deus está levantando aqui na base da graça uma igreja que cura os feridos do mundo. Vocês não entenderam? Eu penso que Deus está levantando aqui na base da graça uma igreja que cura as feridas desse mundo com o bálsamo da misericórdia. Qual é o nosso lema? Qual é a nossa visão resumida numa frase? Tocar pessoas e mudar destinos. Você tem o bálsamo da misericórdia. Aproveita e libera para quem você está carregando dentro de você aí. Aquela pessoa que você está com coisa esquisita para o lado dele ou dela. Tem uma conversa séria. Quando o Senhor fala em Oséias 6,6, eu quero misericórdia e não sacrifício. Cid, ele está dizendo assim que o conhecimento de Deus é necessário mais do que os holocaustos. Deus quer que você exerça essa misericórdia. Eu penso que Deus vai usar traumas que você viveu, aqueles que você viveu, para ajudar outros a sair daquele lugar de desgraça. E você sabe do que eu estou falando. Entende? Você também sabe, Flávio. Deus vai usar os traumas lá do passado, da Elisiane, da Dani, para você poder curar outras pessoas, porque você foi alcançado pela misericórdia, e aquele que é alcançado pela misericórdia, ele exerce misericórdia. A misericórdia que você libera vai se tornar a colheita que te alcança. Olha que maravilha. Então exerça misericórdia. Tem pessoas, presta atenção no que eu vou dizer para a gente terminar hoje. Tem pessoas, fofo, aqui, elas serão libertas não pela pregação, mas vai ser liberta pela compaixão. Tem gente aqui na igreja, irmãos, que não ficou aqui pela pregação, ficou aqui por causa de um abraço do pastor. Eu cito 2, um abraço, que rejeitaram inclusive no começo. Um abraço manteve aqui, e a palavra foi limpando essa pessoa. Por isso eu oro para que você seja um líder que Deus está levantando, crentes curados para serem curadores de pessoas. Você podia dizer amém de novo? Homens e mulheres que ao invés de ferir, decidem sarar feridas. Bate no peito e diga: eu decido nessa noite sarar feridas. Eu decido nessa noite não ser causador de ferida em ninguém. Você concorda com isso? Amém? Lembra disso, lembra do que o Espírito Santo está falando para você, porque quem distribui misericórdia nunca vai ficar sem misericórdia. Quem distribui misericórdia nunca vai ficar sem misericórdia. Feche os olhos, eu quero orar por você nessa noite.